Olá, pessoal! A aula da gente hoje vai ser sobre processamento de carne e derivados. Então, primeiramente, é importante a gente relembrar que a carne é um meio riquíssimo para crescimento de fungos, de bactérias, sejam eles deterioradores ou patogênicos. Então, na indústria de alimentos, o processamento ele é dito como qualquer alteração nas propriedades do alimento através de processos físicos, químicos ou biológicos. Então, como a carne ela é muito predisposta à descoloração, à putrefação, à decomposição, o processamento ele é essencial para retardar as alterações que pode acontecer nessa carne, certo? E todo o processamento ele vai alterar as propriedades do alimento. Então, o que seriam produtos cárneos? A gente já viu que carne é toda a parte comestível, né, da musculatura do animal de abate, e produtos cárneos são os produtos obtidos total ou parcialmente da carne, dos miúdos ou dos subprodutos comestíveis procedentes também do animal de abate. Então, essa carne, ela pode ser processada também de forma que não altere as características da carne, que aí vai ser na forma de cortes de fatias e quartos ou também na forma de carne moída. Já com relação às embalagens mais usadas são essas que são permeáveis ao oxigênio, as embalagens a vácuo ou as embalagens com atmosfera modificada, que aí nessa modificação da atmosfera pode ser utilizando entre 20% e 30% de dióxido de carbono ou de 70% a 80% de dióxido de carbono. Então, geralmente a carne, os produtos carnes, eles são vendidos em embalagens permeáveis ao oxigênio, porque tem a vantagem de manter melhor a coloração da carne. Já a vantagem da embalagem a vácuo ou em atmosfera modificada é que elas aumentam a vida de prateleira da carne. Então, a carne fresca embalada, gente, tem que permanecer armazenada, inclusive durante o transporte, em temperatura menor de 7 graus Celsius. A vida da prateleira da carne, ela vai aumentar se ela estiver congelada, certo? Congelamento da carne abaixo de menos 18 graus impede completamente o crescimento de micro-organismos, porque esses micro-organismos eles estão inibidos. E isso acontece a partir de menos 10 graus Celsius. Uma desvantagem do processo de congelamento da carne é porque a partir de menos 10 graus Celsius já ocorre a formação de cristais de gelos e também da rancificação da carne, que são alterações indesejáveis nesses produtos. Carne moída, por exemplo, ela pode estar embalada e também pode ser vendida na forma de linguiça fresca, certo? Sal, condimentos podem ser adicionados também nessa carne moída e é comum, muito comum fazer esse tipo de linguiça fresca com carne derivada da carne suína. E a aparência dessas carnes ela tem que estar sempre semelhante a corte fresco. Ok? Isso aí foi o que eu falei agora há pouco para vocês, não é? Que a carne congelada aumenta o tempo de prateleira dela a partir de menos 10 graus Celsius, porque o crescimento de micro-organismos está inibido, principalmente a menos 18 graus Celsius. Mas tem a desvantagem, que é justamente o que? A formação de cristais de gelo e de rancificação. Ok? Então, agora a gente vai classificar os produtos cárneos baseados no princípio de preservação. A gente vai ter os produtos cárneos pasteurizados com vida de prateleira limitada. A gente tem o produto cárneo apertizado. A gente tem também os produtos cárneos cru com longa vida de prateleira. E a gente tem os produtos cru com a vida de prateleira limitada. Então, são 4 as classificações de acordo com o princípio de preservação. Falando um pouco sobre o produto cárneo pasteurizado, ok? Esse
tipo de produto, ele tem um tempo de prateleira limitada, porque o tratamento feito na carne através da pasteurização utiliza uma temperatura mais branda. Então, se você quiser aumentar o tempo de vida de prateleira desse produto carne pasteurizado, já que teoricamente ele é limitado, você pode diminuir a atividade de água, que é a quantidade de água livre presente no alimento, que vai ajudar a favorecer o crescimento de micro-organismos deterioradores e ou patogênicos. E também você pode deixar o pH mais ácido. Então, se você diminui a atividade de água e o pH do produto carne pasteurizado, você consegue aumentar o tempo de vida de prateleira desse produto. O outro tipo de produto é o produto carne apertizado. Ele possui um tempo de vida de prateleira maior do que o pasteurizado. Por quê? Porque o tratamento do apertizado é através de temperatura elevada. Tem uma desvantagem, gente. Altera a qualidade do produto, porque a temperatura utilizada nesse método é alta. E aí a gente chama esse método justamente o método, o HTST, tem a vantagem que é uma apertização, mas tem a vantagem porque utiliza alta temperatura em curto tempo. Então, não vai prejudicar a qualidade do produto. Se você utilizar outro método de apertização, sim, vai alterar a qualidade do produto. O HTST não altera. Então, o que é que acontece? Durante a pasteurização, o centro do produto cárneo, ele deve atingir cerca de 65 a 80 graus Celsius, dependendo do tipo do produto. Se a gente aplicar essa temperatura no músculo intacto, pode haver o encolhimento desse músculo por desidratação, porque vai ocorrer uma desidratação do produto. Então, para você evitar o encolhimento do músculo intacto, é melhor você utilizar a temperatura do ambiente a mais ou menos 80 graus Celsius, para que o centro do produto esteja entre 65 e 70 graus Celsius. Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que isso eu estou falando do músculo intacto. Porque se você pegar a carne moída, ela facilmente vai atingir a temperatura de 80 graus Celsius, que vai alterar a qualidade do produto. Um outro tipo de produto que a gente tem é justamente o produto carne cru com longa vida de prateleira. Por quê? Porque nesse tipo de produto acontece o clássico para evitar o crescimento de micro-organismos deterioradores e patogênicos, que é o quê? Baixar a atividade de água do alimento, isto é, diminuir a quantidade de água livre do alimento e também baixar o pH do alimento. Um exemplo clássico para esse produto é o salame. E o quarto e último produto a gente tem é o produto carne cru com vida de prateleira limitada. Esses produtos aí, eles são levemente desidratados, mas não são necessariamente salgados. Exemplo desse tipo de produto que a gente tem é a linguiça e a carne defumada. E aí, agora a gente vai fazer a classificação dos produtos cárneos. Então, a gente tem produto cárneo fresco, a gente tem produto cárneo cru condimentado, produto cárneo tratado por calor e embutidos crus curados. Então, por exemplo, uma coisa que é interessante vocês saberem é que para o preparo da linguiça crua, aquela linguiça que a gente compra no supermercado e tudo mais, a carne moída, aquela forminha da linguiça que a gente tem, é porque ali tem a carne moída envolvida por pele do animal, e geralmente essa pele vem do estômago, do intestino ou da bexiga do animal, certo? Uma curiosidade para vocês, antes de a gente entrar nessa classificação que eu tô falando aí. Então, a primeira classificação seria os produtos cárneos frescos, ok? Ele é elaborado com peças de carne, que pode ter ou não gordura, que pode ter ou não condimento, mas que não sofreu de jeito nenhum dessecação, nem cocção, nem processo de salga.
esse tipo de produto, ele pode ser ou não embutido. E aí a gente tem exemplos que seriam o bacon, o hambúrguer, a salsicha, certo? E esse tipo de produto cárneo, tanto o produto cárneo fresco como o produto cárneo condimentado, ele tem que ser conservado por refrigeração. Um outro produto que a gente tem cárneo é o produto cárneo condimentado. Pelo próprio nome, você já consegue ter noção do que é, né? Que é o produto elaborado com peça de carne inteira ou por pedaço que seja identificável, que vai ser submetido a salga, que vai ser utilizado especiarias, que vão ser utilizados condimentos. Eles não são submetidos a nenhum tratamento térmico. Então, por isso, a gente precisa conservar sob refrigeração. Por quê? Porque senão ele vai sofrer deterioração ou contaminação por micro-organismos. Então, o exemplo, por exemplo, é ótimo, né? O exemplo é o lombo suíno e o espetinho. Um outro produto que a gente também está falando é o produto cárneo tratado pelo calor. Então, também já dá para a própria classificação, pelo nome da classificação, já dá para você ter noção o que é esse produto. Ele é elaborado à base de carne, que pode ter ou não ter miúdos comestíveis, pode ter especiarias e condimentos, e ele é submetido ao calor para atingir a temperatura no interior do produto, para que assim ocorra o quê? A coagulação das proteínas. Ok? Então, um exemplo desse produto cárneo tratado pelo calor, tá? Que vai ser a base de carne, de miúdo comestível, que vai ter condimento, vai ter sal, vai ter especiarias e vai ser tratado pelo calor, mas que também tem que ser conservado sob refrigeração. Nós temos a mortadela e o presunto. O quarto produto que a gente tem são os produtos crus ou curados, certo? Ele é elaborado a partir do corte de pedaços de carnes e também de gordura. Pode ter ou não miúdo, se utilizam aditivos químicos, se utilizam especiarias, se utilizam condimentos e também se utiliza o processo de defumação, certo? Então, esse tipo de produto, nesse tipo de produto ocorre a fermentação microbiana, que vai levar ao acúmulo de ácido lático no produto, diminuindo o pH. Então, um exemplo dele também é o salame. Então, a gente pode dizer que o salame, ele é embutido, ok? E também ele é um produto cárneo fresco. O quinto que a gente tem é o produto cárneo salgado, certo? Se utiliza carne ou retalho de carne, que vai utilizar o processo de salga ou vai utilizar o quê? Salmoura. Qual o objetivo de utilizar o sal ou a salmoura nesse tipo de produto? É garantir a conservação para o consumo. Então, um produto cárneo salgado, ele tem uma vida de prateleira muito maior do que um produto cárneo fresco. Nesse tipo de produto, você também pode utilizar condimentos, temperos e também o processo de defumação, certo? Um exemplo é o presunto de Parma e a carne de sol. Mesma coisa de todos os outros. Produto cárneo, a gente permanece o quê? Sobre refrigeração. Desde o transporte até o armazenamento, no supermercado e na nossa casa. Então, a gente falou agora há pouco de produto curado. O que seria, então, a cura da carne? A gente chama de cura da carne o processo de conservação do produto pela adição de sal, pela adição de fixador de cor, que é o nitrito, e o nitrato, né? Pode ser utilizado um deles ou os dois. Também é adicionado açúcar e condimento. Então, esse processo, ele conserva a carne por mais tempo e também melhora as características sensoriais da carne.
E da mesma forma que a gente falou agora há pouco no processo de produtos curados, a gente também falou dos produtos defumados. Então, o que seria defumação? É a exposição do alimento a uma fumaça proveniente da queima da lenha ou de serragem. E qual seria o objetivo da defumação? Modificar o sabor do produto cárneo. A gente tem dois tipos clássicos de defumação. A gente tem a defumação a frio e tem a defumação a quente. Na defumação a frio, por exemplo, a temperatura dentro do defumador não é alta, é em torno de 35 graus Celsius. E nesse caso, o produto cárneo ele não é cozinhado, ele apenas é desidratado, que vai aumentar o tempo de prateleira do produto, certo? E aí esse tipo de processo também vai além de conservar mais o produto, também vai dar mais sabor. E quando você faz uma defumação a frio, a madeira que é utilizada para produzir a fumaça é madeira proveniente de árvore frutífera. Já a defumação a quente, a temperatura dentro do defumador é em torno de 65 graus Celsius e o alimento ele vai ficar mais macio conforme é assado, tá? Enquanto na defumação a frio ele só é desidratado, na defumação a quente ele é assado. Na defumação a frio, a gente utiliza madeira de árvore frutífera. Na defumação a quente, a gente usa madeira de lenha. Então, era isso, pessoal. Qualquer dúvida, só falar comigo que eu estou aqui para ajudar vocês, tá joia?